Nossa missão hoje é estudar Direito Penal 3 juntos. Vamos lá, vamos estudar. Primeiro tópico, homicídio simples e homicídio tentado. O conceito de homicídio simples é a pessoa querer matar alguém, tem o dolo, tem a intenção de matar alguém. Não tem codificador, é literalmente só quero matar alguém. Onde é que está isso? Artigo 121, caput do Código Penal. Matar alguém, sem codificadores com a intenção de matar. O dolo. Aí a tentativa. A tentativa é quando a pessoa ela quer matar alguém, mas por circunstâncias alheias à sua vontade é impedida. Vira só uma tentativa, não ocorre, não é consumado. Por quê? Por que não foi consumado? Porque a arma falhou, porque alguém interferiu, algo do tipo. Tentativa branca e a tentativa vermelha. A tentativa branca é quando a vítima não é atingida, não tem lesão grave, não tem nada, não foi atingida. A tentativa vermelha é quando a vítima é atingida. Ela sofre algum tipo de lesão grave, ela tem algum risco de vida depois daquela tentativa. Homicídio privilegiado está no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Quando é que acontece o homicídio privilegiado? É quando o agente ele mata aquela pessoa por um motivo de relevância, tem alguma relevância social ali, matou um serial killer ou um terrorista, matou alguém que estava prejudicando a sociedade. Então tem um motivo relevante, mas matar uma pessoa, gente, não pode matar. Ou então ele matou alguém sobre uma emoção super forte, uma violenta emoção imediata. O relevante valor social, vamos falar sobre isso, né? Relevante valor social é que tem um interesse coletivo. Relevante valor moral é que tem um sentimento pessoal compreensível, tipo, dá pra entender, ele matou o estrupador da filha. Pode ser, entendeu? 3 coisas para caracterizar a violenta emoção: a emoção intensa, o sentimento de injustiça e a imediata. Na hora, mano, imediato. Basicamente, o que a gente tem de importante para ver de homicídio privilegiado é isso. Homicídio qualificado. Vamos falar agora sobre homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e inciso 4º do Código Penal. O que é as qualificadoras, né? As qualificadoras objetivas do homicídio dizem respeito ao meio utilizado ou ao modo de execução do crime, e não ao motivo que levou o agente a matar. Aí fala sobre o meio insidioso, cruel ou que gere perigo comum. O meio insidioso é que tem a vítima não percebe, está ocultado o perigo. Meio cruel causa um sofrimento intenso e desnecessário à vítima. O perigo comum é que coloca em risco um número indeterminado de pessoas, não sabe o quanto de pessoas estão em risco ali naquele momento. Aí, inciso 4º fala sobre a traição, a emboscada e a dissimulação. A traição é quando tem uma relação de confiança. A emboscada é quando tem um ataque surpresa. E a dissimulação é o recurso que impede a defesa. Um próximo tópico, homicídio culposo. Todo mundo lembra o que é culposo? Sim, né? Que é quando não tem intenção. Beleza. Artigo 121, parágrafo 3º e 4º do Código Penal. Conceito de homicídio culposo. Homicídio culposo ocorre quando o agente causa a morte de alguém sem intenção de matar, por negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, quando tem um descuido. Imprudência é quando a pessoa assume o risco, tem o risco, ela sabe disso. E a imperícia é quando não tem o intelecto necessário, não tem a capacidade intelectual necessária. Ok. Conceito de infanticídio. Próximo tópico. Artigo 123 do Código Penal. O infanticídio ocorre quando a mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto ou logo após. A conduta: a mãe mata o próprio filho. Quem é o sujeito ativo? A mãe. Quem é o sujeito passivo? O filho. Elemento essencial: o estado puerperal. Momento do crime: durante o parto ou logo após. É isso, infanticídio é isso. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Artigo 122 do Código Penal. O crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ocorre quando alguém contribui de forma consciente e voluntária para que a pessoa tente ou pratique o suicídio. Homicídio não, suicídio. Diferença entre induzir, instigar e auxiliar a pessoa. Induzir é criar a ideia suicida na mente da vítima. Exemplo, a vítima nunca pensou em se matar e alguém passa a convencer ela daquela ideia, tá induzindo a ideia na pessoa.
Induz que a vida dela não tem valor, induz que pra que tá vivendo ainda? Pra quê, mano? Nosso destino é a morte. Vá logo, entendeu? Instigar é reforçar a ideia suicida que já existe. A pessoa sabe que ela, a vítima no caso, já tem pensamentos suicidas. Aí vai e fica cutucando aquilo. Mano, se tu já tá pensando, por que não coloca logo em prática? Tá perdendo tempo. Essa vibe, entendeu? Auxiliar é ajudar materialmente. Eu tenho uma corda. Eu tenho uma arma. Se tu tiver precisando, já deixa. Ou então, tá aqui minha corda. Tá aqui, ó. Vou deixar aqui em cima da cadeira. Qualquer coisa tá aí. Não pode. Nexo de causalidade. É indispensável provar que a conduta do agente teve influência real na decisão da vítima. Se a vítima já apresentava quadro depressivo grave, a prova deve demonstrar que o agente foi determinante e não apenas mais um fator. Próximo tópico, aborto. Desde o artigo 124 até o artigo 128 vai estar tratando do aborto no Código Penal. Conceito. Aborto é a interrupção da gravidez com a morte do feto, ocorrida antes do nascimento com a vida praticada de forma dolosa. O Código Penal não pune o aborto culposo. O foco da tutela penal é a vida humana intrauterina. A vida intrauterina é o feto, entendeu? Vida extrauterina é aquela vida que já tá fora. Vida extrauterina. Aí o Código Penal destrincha essa parte de aborto falando sobre consentimento. Quem foi que fez, por exemplo, o consentimento? A gestante estava consciente de que estava acontecendo aborto, sim ou não? Quem foi que fez? Um terceiro? Um médico? Não sei. Ou foi a própria mãe, a gestante? Quem foi? E quem é punido? Aí a gente vai basicamente só pincelar essa parte. Artigo 124. Quem é punido é a gestante, quem provoca é a gestante. Como é ela que é punida e como é ela que provoca, não tem a parte de consentimento. Artigo 125. Quem é punido é o terceiro, quem provoca o terceiro. E a gestante não tem consentimento. Artigo 126. Quem é punido é o terceiro, quem provoca o terceiro. E a gestante tem consentimento. Aborto permitido por lei. Resultado de estupro. A gestante está com risco de vida e o feto anencéfalo. Isso mesmo, anencéfalo, falei certo. Espero. Por causas excludentes de ilicitude e discriminantes putativas. Basicamente estão nos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal. Quais são as causas excludentes de ilicitude? O artigo 23 vai falar que é o estado de necessidade, legítima defesa, o estado de cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O artigo 24 vai aprofundar mais a parte do estado de necessidade. Vamos ver o conceito, né, de estado de necessidade. Ocorre quando alguém pratica um fato típico para salvar um bem jurídico de perigo atual ou iminente, não provocado por sua vontade. Exemplo, motorista joga o carro contra uma vitrine para evitar atropelar uma criança. Houve crime de dano? Sim. Fato típico. É ilícito? É ilícito? Não, pois salvou um bem maior, a vida. Legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Conceito. Peraí. Eu sou da geração Z, gente. Preciso sentar com a minha perna dobrada. Gente, eu ouvi dizer que eu sou da geração Z, isso eu fiquei tipo, sério mesmo? Acho que não. Legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. É a reação moderada e necessária para repelir agressão injusta, atual ou iminente a direito próprio ou de terceiro. Exemplo, pessoa reage a um assalto usando força suficiente para cessar a agressão. Se houver excesso, responde pelo excesso, doloso ou culposo. Gente, eu fui assaltada. Roubaram meu celular. Foi esse ano? Não, foi ano passado, no final do ano passado. Se eu fosse forte, eu reagiria, mas eu sou fraca. Não tenho, gente, não tenho força. Mas a gente tá trabalhando nisso em 2026, tá? Aí, ó, se eu reagisse, não ia ser ilícito, porque eu ia estar me protegendo. Mas eu não reagi, né? Entreguei somente o que ele queria. Aí é muito triste, né, cara? Eu nunca tinha sido assaltada. Espero nunca mais viver essa experiência. Se você passou por isso, Brasil,
muito difícil, né? Mano, meu pai nunca foi assaltado, minha mãe nunca foi assaltada. Mas eu e meu irmão, a gente foi. É muito triste, cara. Eu não me sinto mais segura no meu próprio país. Mas faz parte, né? Não deveria fazer parte da nossa vida, mas faz parte. No Brasil, faz parte. Será que ainda tá gravando, gente? Porque eu não tô olhando, eu não sei se meu celular já ficou com armazenamento assim, ó. Pá! Aí para de gravar e eu começo a ficar falando sozinha. É muito triste quando isso acontece. Ainda tá gravando. Então vocês estão ouvindo todos esses surtos, né? Não surtos não. Comentários. Meu celular parou de gravar, gente. Aí eu pulei esse assunto porque eu pensei que já tivesse passado, mas na verdade não tinha passado. Ainda tá aí o quadro resumo pra vocês. Gente, vocês nem acreditam. Eu fiquei falando sozinha esse tempo todinho, depois de eu ter falado. Ai, será que ainda tá gravando? Menina, não tava gravando. Mas... Furto, violência ou ameaça? Não tem. Quem entrega o bem? O agente. Bem jurídico tutelado, patrimônio. Exemplo, pega o celular esquecido. Furto codificado. Tem violência ou ameaça? Não. Quem entrega o bem? O agente. Bem jurídico tutelado. Patrimônio. Exemplo, um arrombamento. Cara, o arrombamento é meio triste, né? Além de pegar o bem, quebra as coisas. É triste demais. Furto, coisa comum. Tem violência? Não. Quem entrega o bem? Um agente. Patrimônio comum. Herdeiro subtrai o bem. Roubo. Cara, tudo que é muito triste. Roubo. Tem violência ou grave ameaça? Sim. Quem entrega o agente? Quem entrega o bem? O agente. Patrimônio mais a integridade é o bem jurídico protegido. Assalto armado. Pois é, gente, o meu roubo foi com cara armado, gente. Roubo impróprio. Em violência ou grave ameaça, esse daí é o mais diferente de todos, né? O roubo impróprio. Por isso que ele é impróprio mesmo. Tem que ser o inapropriado. Porque a violência e grave ameaça, ela acontece depois. Após o furto. Quem entrega o bem? O agente. O bem jurídico tutelado é o patrimônio mais a pessoa. Exemplo. Furta e agride na fuga. Tipo, não tem sentido o roubo impróprio. Porque ele já furtou, já conseguiu o que queria. Aí ele bate ainda na vítima. Ai, mano. Triste demais. Extorsão. Tem violência ou grave ameaça? Sim. Quem entrega o bem? A vítima. Bem jurídico tutelado. Patrimônio mais a liberdade. Ameaça para receber dinheiro. O exemplo, né? Extorsão e sequestro. Tem violência ou grave ameaça? Sim. Quem entrega o bem? O terceiro. O resgate, no caso. Bem jurídico tutelado. Patrimônio mais a vida. Sequestro com resgate. Exemplo. Extorsão indireta. Tem violência ou grave ameaça? Tem um abuso. Quem entrega o bem? A vítima. Bem jurídico tutelado. Patrimônio mais a liberdade. Exemplo. Tem um documento como garantia. Vamos pro próximo tópico. Crime de dano qualificado. Artigo 163, inciso 4º do Código Penal. Conceito. O crime de dano ocorre quando alguém destrói, inutiliza ou deterioriza coisa alheia de forma dolosa. Exemplo. Quebrar o celular de outra pessoa por raiva. Cara, se alguém quebrar meu celular por raiva, meu Deus do céu. O senso, a noção, o autodomínio não existe, né? Mano, quebrar o celular de outra pessoa por causa de raiva? Cara, tá, os milionários, eles podem quebrar o celular e comprar outro assim, né? Mas nós, o pessoal da galera, né, da classe média, média baixa, meu Deus do céu, quebrar o celular por causa de raiva é confusão na certo. Apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel. Móvel porque pode se mover, né? Não dá pra também se apropriar de uma coisa imóvel. Quer dizer, até que dá, né? Mas a gente vê depois isso. Posse inicial. É lícita. Pegou emprestado, mas depois já quis ficar. Na conduta, inversão do anônimo da posse. Objeto, coisa alheia móvel. Elemento subjetivo, o dolo. E é admitida a tentativa. Qual é a diferença entre o furto e a apropriação indébita?
indébita, né? Gente, eu tô falando indébita desde o início? É indébita, tá? O furto, a pessoa não tinha posse. A apropriação, ela já tinha uma posse lícita no começo. Por exemplo, me empresta um lápis? Um lápis? Me empresta um lápis? Empresto sim um lápis pra você. A pessoa tá lá com o lápis. Ela nunca mais devolveu o lápis. Cara, eu emprestei uma caneta uma vez, o menino sumiu com a caneta. A caneta era boa, cara. Fiquei triste, tá? E o melhor, era uma caneta que foi dada pra mim. A pessoa que me deu a caneta ficou sabendo que eu emprestei a caneta e perdi. A pessoa que emprestou se apropriou e foi-se embora. Aí é muito triste, gente, perder uma caneta que a gente, né, gosta. Porque é muito difícil encontrar uma caneta que a gente goste da escrita, né? Um desabafo aqui sobre caneta do nada. Me desculpe, gente, vocês estão querendo estudar mais rápido, né? E eu tô enrolando aqui. Mas já tá acabando. Apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A do Código Penal. A apropriação indébita previdenciária ocorre quando o responsável desconta ou arrecada contribuições previdenciárias dos empregados, segurados ou do público e não repassa esses valores à Previdência Social, no prazo e na forma da lei. Importante. Não é necessário que o agente fique com o dinheiro para si ou obtenha lucro. Basta não repassar. A apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169 do Código Penal CAPT. Apropriar-se de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Significa assumir a coisa como se fosse o dano. O sujeito ativo, qualquer pessoa. O sujeito passivo, o proprietário ou possuidor da coisa. O elemento subjetivo é o dolo. O dolo não é essencial, mas superveniente. O agente recebe a coisa de boa fé, descobre o erro, decide não devolver. Se o agente provoca o erro desde o início, o crime será estelionato. Artigo 171 do Código Penal. É quando o agente inverte o título da posse, passando a agir como um dono. Diferença, né? Do furto, fato típico, e dessa apropriação de coisa achada. Coisa achada é coisa perdida. Ok. Coisa esquecida é furto. Coisa abandonada é fato atípico. Ok, eu entendi isso. Vocês entenderam? Tá. Lembra do shopping lá? Que eu falei, a pessoa esqueceu, vamos dizer, uma funcionária de limpeza lá do banheiro, ela deixou o celular lá dentro da parte do vaso e esqueceu. Se é coisa esquecida, é furto. Mas se é coisa perdida, alguém perdeu, já tá lá faz um tempão, é coisa achada. Mas se é coisa abandonada, é fato atípico. Basicamente é isso. Lembrando que a gente está estudando juntos, tá, gente? A diferença é que eu tenho esse resumo aqui, você não. Mas você pode ter. O link tá aqui na descrição. Vamos para o próximo tópico. Induzimento à especulação. O tipo penal. Abusar da inexperiência, simplicidade ou inferioridade mental de alguém, induzindo a jogo, aposta ou especulação com títulos ou mercadorias, sabendo que a operação é ruinosa. Fraude no comércio. Artigo 175 do Código Penal. Enganar no exercício da atividade comercial o adquirente ou consumidor. As condutas do CAPT. Primeira, vender mercadoria falsificada ou deteriorada como verdadeira, perfeita. Segunda, entregar a mercadoria por outra. Vamos para o último tópico, gente. Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública são chamados de crimes funcionais, pois exigem como elemento essencial a qualidade de funcionário público nos termos do artigo 327 do Código Penal. Temos os principais crimes funcionais, que é o peculato, artigo 312, parágrafo 1º, inserção de dados falsos em sistema, artigo 313-A, modificação não autorizada de sistema, artigo 313-B, concussão, artigo 316, corrupção passiva, artigo 317, prevaricação, artigo 319, condescendência criminosa, artigo 320,
Advocacia administrativa, artigo 321. Peculato, o que é? Ocorre quando o funcionário se apropria, desvia ou subtrai bem imóvel público ou particular de que tem posse em razão do cargo. Basicamente, ele faz uso pessoal daquilo que ele tem por causa do cargo. Ele se apropria. Inserção de dados falsos no sistema. O que é? Inserir, facilitar a inserção, alterar ou excluir dados em sistemas públicos para obter vantagem devida ou causar dano. Modificação não autorizada do sistema, eu acho que é bem autoexplicativo, né? Não precisa falar. Vamos para um quadro sobre os tipos de peculato.